pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Foco na Gente. Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, a Bianca Machado, nossa diretora de Talent Solutions aqui do Adecco Brasil. Bianca, um prazer tê-la conosco. Prazer é meu, Nívia. Obrigada pelo convite. O prazer é nosso porque você é referência quando a gente vai falar sobre marca empregadora, sobre como existe essa interação de marketing e RH, então acho que será uma conversa bem rica. Bia, uma das principais perguntas que eu acho que todos os clientes que chegam para um RPO têm é como a gente trabalha a questão de diversidade e inclusão. O que é que você está vendo hoje em dia de tendência com relação à DI e como as empresas estão incluindo isso nos processos seletivos? Sabe o que eu percebo, Nívia? Que a gente conseguiu definir muito bem a diferença entre diversidade, inclusão e equidade. Então, quando a gente pensa em diversidade, é o ponto de partida, é a largada. Sim. A gente está se preparando para a corrida. Quando a gente pensa em inclusão, aí sim é o nosso percurso, é a nossa jornada, é a corrida. Uhum. E o destino final é, de fato, a gente ter a inclusão com a equidade. Então, eu percebo cada vez mais as empresas com uma tendência não só no Brasil, mas fora, é uma tendência global, para que a gente tenha cada vez mais conversas, mas principalmente atitudes que viabilizam diversidade e inclusão dentro das organizações. Eu acho que esse ponto que você trouxe de trazer atitudes é algo essencial, porque uma das maiores dores que as empresas enfrentam é como é que eu transformo a diversidade e inclusão de algo que é só algo que está ali na minha missão para algo que é realmente meu DNA, algo que eu incorporo e que eu levo como organização. Que boas práticas ou que dicas você daria para uma liderança que está buscando transformar e trazer o DI para o seu DNA? Esse é um ponto bem interessante, Nívia. Você sabe que eu li uma pesquisa que 72% das empresas no Brasil têm uma área de diversidade e inclusão. Nossa, o número é alto. É altíssimo, me surpreendeu. E aí, conversando com RHs, eu percebo que a gente sente que 72% tem a área, mas nem todas as empresas e profissionais de recursos humanos e também de diversidade e inclusão sentem a atitude. Sim. Então, o que a gente está falando bastante em conversas e grupos de recursos humanos? Como é que a gente incentiva, capacita, treina e viabiliza pessoas na liderança que de fato são inclusivas? Como é que a gente faz isso? Porque tudo acontece também na liderança. Dependendo do estilo de liderança que você tem na sua empresa, é o que vai determinar a sua cultura e é o que vai guiar a sua marca empregadora. Sim. Então, o que a gente sente é essa necessidade de treinar as nossas lideranças, de ter cada vez mais líderes que de fato tenham atitudes inclusivas. E você sabia, Nívia, também achei interessante, curioso, que 50% dos conflitos, eles são reduzidos quando tem diversidade e inclusão. Ou seja, a gente briga menos. Estamos precisando. E aí, um outro dado importante, 17% das pessoas colaboradoras, Nívia, elas, quando percebem que tem um ambiente que de fato é diverso e inclusivo, elas se empenham mais, além das responsabilidades. Incrível, Bia. Acho que esses são dados que realmente mostram que não é apenas um discurso, não é apenas algo que vai ficar bonito para você vender, mas é algo que realmente vai trazer melhorias, vai trazer uma eficiência maior até mesmo dentro das equipes e trazer realmente um retorno desse investimento, da gente investir em diversidade e inclusão como algo que é importante para a estratégia da empresa. A maior dificuldade que a gente sente, inclusive em ponto 1, quando clientes nos procuram para ajudar e apoiar, tanto nos programas de diversidade e inclusão, mas também em programas afirmativos, é o seguinte: Bianca, time, como que eu provo para a diretoria, como que eu provo para investidores que diversidade e inclusão não é só abraçar a árvore, não é só algo de quadro na parede ou algo só teórico. Sim. Então, enquanto RH, a gente está cada vez mais debruçados e debruçadas em números, em dados, para de fato conseguir tangibilizar. Por que é importante? Então, a gente vai sempre para o lado da pessoa que está trabalhando, que são as nossas pessoas colaboradoras. Sim. E a gente tem também o lado de rentabilidade, o lado dos resultados das empresas. Então, enquanto liderança e RH, a gente precisa unir esses interesses, mas pautado em número.
Com certeza, com certeza. Bia, você trouxe aí que a marca Pontum, ela existe, ela é focada um pouco nesse tópico, né, diversidade e inclusão, e também marca empregadora. E também a gente tem aqui dentro de casa o ADECOR-PO. Você poderia explicar um pouquinho qual é a diferença entre essas duas marcas que a gente trabalha? Claro, claro. Hoje eu respondo pela estratégia de RPO no Brasil, mas sou muito inspirada tanto pela região América Latina, da ADECO, mas também com algumas marcas globais e estudando algumas tendências de fora do país, como a Pontum, por exemplo. Então, a ADECO RPO é uma área, Nívia, que tem, hoje falando de total, tem 115 pessoas na área, quase 120. E quando a gente pensa em ADECO RPO, é aquele abre vaga, fecha vaga trivial, rápido, para empresas que precisam de agilidade no recrutamento e seleção. Com as entregas de pessoas candidatas com um tempo mais curto, assertivo, mas assim, tem começo, meio e fim. Não são projetos e programas extremamente estruturados. É o abre vaga, fecha vaga que a gente precisa ter de velocidade em alguns segmentos. Sim. E tem algumas empresas, Nívia, que não comportam mais a estratégia de abre vaga, fecha vaga na consultoria. Que de fato tem a exigência e a necessidade de ter uma extensão do Talent Acquisition, a extensão do recrutamento e seleção na consultoria. E aí que entra a Pontum. E aí, quando a gente pensa em Pontum, a gente já vai além do abre vaga, fecha vaga e pensa na parte de diversidade e inclusão dentro de Talent Acquisition. Como é que eu consigo transformar o recrutamento massivo em algo humanizado e diverso e inclusivo? Como é que eu consigo, de fora da empresa, corroborar para a estratégia interna, porque isso vai passar por marca empregadora, diversidade e inclusão, passa por estratégias de marketing, de recrutamento. Então, tem dados, tecnologia. Então, a Pontum é exatamente o conjunto de todos esses entregáveis para viabilizar, de fato, que a gente se torne a extensão do Talent Acquisition da empresa. Perfeito. Quando a gente fala de marca empregadora e também de como a gente trabalha essa identidade do cliente, né, para o mercado, eu acho que um dos pontos principais é exatamente o marketing. Como é que você vê hoje essa relação de marketing e recrutamento e seleção? Bom, eu fiquei apaixonada pelo marketing já faz uns anos. Quando eu estudei, Nívia, sobre o marketing dentro de recrutamento e seleção, eu fiquei encantada e abismada como a gente consegue aplicar geomarketing. Sim. Como é que a gente consegue aplicar inbound recruiting, que tem algumas tendências aí em inglês, todas disruptivas, mas no final do dia como é que a gente consegue influenciar as pessoas que buscam emprego de uma forma positiva. Como é que a gente fala muito bem dessa marca e, de fato, tem que conversar com a realidade. Sim. Não adianta ser teórico. Algo. A gente hoje, avaliando dados, 86% das pessoas, Nívia, para procurar emprego, antes olha qual é a reputação da empresa. Ou seja, a cada 10 pessoas, quase 9 pessoas primeiro vão olhar a reputação. Então, o marketing dentro do recrutamento e seleção, ele conversa com essa pessoa candidata. A gente faz desenhos de persona. O que é isso? Então, imagina que a empresa tem 500 vagas. Cada uma diferente da outra, de perfil. Eu preciso desenhar quem é essa pessoa. Essa pessoa consome que tipo de mídia? Online, offline? Que tipo de conteúdo essa pessoa tem interesse? E como é que eu, através do marketing digital ou não, eu consigo atrair essa pessoa e conversar, né? Aproximar a marca da empresa e essa pessoa. Sim. Então, é uma estratégia muito bacana que a gente tem desenvolvido na Pontum nos últimos 2 anos e tem trazido muitos resultados. Incrível, Bia. Eu acho que realmente esse é o caminho. Porque a gente precisa entender com quem nós estamos falando para que a gente seja assertivo. Até quando a gente fala que estratégias de recrutamento e seleção, elas têm ali um custo, tem um investimento que precisa ser executado para a gente estar aí o talento certo, na hora certa, no momento certo, né? A gente saber com quem a gente está falando, ser assertivo nisso, acho que dá ainda mais capilaridade e vazão para o que a gente elabora como estratégia. É isso. E aí a gente falou um pouquinho sobre os diferenciais que Pontum tem, que é trazer esse pacote completo, super fechadinho e realmente ser ali uma extensão do Talent Acquisition da empresa. E aí trazendo um pouco agora para a ADECO RPO. Quais seriam os diferenciais que você acha que a gente consegue oferecer como marca? Dentro de ADECO RPO, a gente tem agilidade. Sim. A gente entrega a shortlist, que são as pessoas finalistas para o processo seletivo, em 2, 3 dias úteis. Nossa. Dependendo do perfil, claro. Mas a gente tem um altíssimo volume, tanto de pessoas quanto de vagas. Hoje, para você ter ideia, Nívia, a gente roda aproximadamente 55 programas ao longo aí de 2024. Então, são muitas empresas com muitas vagas. Então, a gente tem algumas estratégias em ADECO RPO de esteira.
Então, eu tenho uma área de talent sourcing que faz só o recrutamento. Nós temos uma business partner de marketing que conversa com o marketing corporativo, que fica responsável para colocar também a estratégia de marketing dentro de Adecco RPO e assim sucessivamente, né? Então, a gente tem a Adecco RPO, para a gente ter uma palavra assim na cabeça, é agilidade. Agilidade com assertividade. Perfeito, Bia. Acho que quem não conhecia ainda a Adecco RPO e Pontum agora foi apresentado às marcas. E você falou um pouquinho sobre essa questão da gente ter o candidato e conseguir entregar ele com muita celeridade. E eu acho que esse também é um grande diferencial que a gente traz como Adecco, né? Como a gente trabalha diferentes serviços, diferentes verticais, diferentes níveis e posições também, a gente consegue construir uma base de currículo muito robusta. Hoje em dia a gente tem mais de 60 milhões, eu acho, de currículos atualizados na nossa base. Então é candidato que a gente consegue ali abordar, que a gente está constantemente em contato. Então quando o cliente ele chega com uma posição desafiadora, se a gente não tiver o candidato, a gente sabe onde encontrá-lo e como fazer. Então acho que essa sinergia entre as nossas verticais é algo que traz esse grande diferencial para a Adecco como um todo. Essa é uma das nossas fortalezas, Nívia. Quando a gente pensa em 60 milhões de pessoas candidatas dentro da nossa tecnologia, das nossas verticais, a gente também tem uma fortaleza enquanto grupo, Nívia, que é trabalhar em prol da experiência positiva da pessoa candidata. Então, como é que a gente faz isso, né? Nos últimos anos, a gente percebeu um boom tecnológico, uma pressão muito grande nos RHs para tecnologia, para que a gente consiga automatizar tudo. Mas no final do dia, a gente também percebe um ruído entre as pessoas que estão participando de processos seletivos do quão humanizado é isso. Sim. Então, aqui na Adecco eu percebo que a gente tem uma excelente combinação entre a tecnologia e a humanização. Inclusive, eu acho que a tendência é a tecnologia humanizada, viu? Com certeza, né? Eu concordo em gênero, número e grau com você. Você falou de qualidade, aí eu não consigo deixar de me isentar da conversa. Falou de qualidade, eu já gosto de contribuir com esse tema. E esse é um ponto exatamente que faz muito sentido. Quando a gente falou de persona, de construir o candidato que você quer abordar. Às vezes, ter uma tecnologia de ponta não vai ser algo que o candidato sabe interagir com ela. Então, ter ela humanizada, ter ela o mais acessível possível para o público é o que vai fazer a tecnologia fazer sentido. É aquela velha história, a IA vai substituir o ser humano? Não, ela está aqui para contribuir, mas a gente precisa saber utilizá-la. Então, é algo que tem muita sinergia e que faz muito sentido quando a gente traz para o mercado de RH também. É perfeita a sua colocação, Nívia, até porque quando a gente pensa, você usou uma palavra crucial, acessibilidade. Acessibilidade conversa com equidade, que é você entregar direitos e deveres de forma justa para todas as pontas. Sim. Então, como que a gente contribui com a tecnologia sem perder a acessibilidade, sem as empresas perderem os melhores talentos. E aí a gente falou um pouco sobre tecnologia, sobre o que a gente vê de tendência. Além da tecnologia humanizada, como você trouxe, tem mais alguma tendência ou coisa que você está vendo no mercado que você acha que os RHs têm que estar de olho? Nívia, tem uma tendência, sim, de RH que eu estou de olho e a gente já tem testado nesses últimos 12, 15 meses, que são as metodologias ágeis. Então, a tecnologia, ela contribui demais, mas as metodologias ágeis formou profissionais no mercado que são os agilistas. Então, quando a gente pensa em metodologia, como é que a gente consegue colocar no processo de recrutamento e seleção? Então, tem algumas cerimônias e algumas estratégias que os agilistas têm, que para a gente em recrutamento e seleção tem sido, assim, incrível. Então, eu deixo aqui essa sugestão para que cada vez mais os RHs tenham essa interação com as metodologias ágeis. Não, perfeito, Bia. Acho que faz super sentido, porque tecnologia nada se cria, tudo se copia, né? A gente sempre vai pegando o que já existe, adaptando e tornando no nosso modo de agir, de fazer. E eu acho que trazer esse conhecimento de uma outra área, porque a metodologia ágil, quando você vai para o TI, é de praxe. Todo mundo faz, é padrão de mercado. E trazer para uma área que não é comum, não é senso comum utilizá-las, eu acho que pode ser um diferencial. E você fez, tá dando certo. Acho que tem muita gente que também vai começar a se inspirar e querer trocar para saber se também poderia dar certo para elas. Acho que essa é uma ótima dica. E conte comigo para qualquer benchmarking, tanto sobre diversidade e inclusão, processos, enfim, talent acquisition, a gente está aqui para contribuir. Perfeito, Bia. Bia, eu acho que essa conversa foi excelente. Agora, quem não conhecia a Adecco RPO, Pontum, já está um pouco mais conectado com esse mundo, com muitas pulgas atrás da orelha de o que procurar, o que fazer e como fazer. Então, acho que essa foi uma conversa riquíssima para quem quer adentrar e melhorar um pouco o seu talent acquisition. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Pessoal, muito obrigada por terem assistido e fiquem ligados que na próxima edição terá mais convidados incríveis como a Bia.